Boa noite. Eu sou Nilza, do Juntos em Rede. Hoje nós vamos fazer a nossa live com Sarará Rodrigues. Eu vou esperar a equipe do Juntos se apresentar para entrarem também na live. E na sequência eu também vou dar entrada para o Sarará Rodrigues. Aguardando a equipe do Juntos em Rede. Para que eu possa adicioná-los. E essa é a primeira live de uma sequência que nós faremos com nossos entrevistados da revista. E abrimos, né, com o Sarará Rodrigues. Maurício vai... Aguardando. Oi, Mal, tudo bem? Aí, tudo Sarará bem, também está aguardando. Boa noite né? A todos. Boa noite. Maurício não está em São Paulo, Maurício está na estrada, mas firme e forte na nossa live. Eu estou esperando a Pá dar um tchauzinho para eu colocar o Sarará também aqui na brincadeira, para a gente poder fazer as apresentações, né, em conjunto, né? Mal, nossa primeira live da revista, estamos animados, né, para falar sobre a trajetória do Sarará. A revista Juntos em Rede está na sua segunda edição, né, e o tema é parcerias, e nada melhor do que a gente trazer nossos parceiros para conversar, para falar da trajetória, para falar de empreendedorismo de uma maneira humanizada, né? E eu aguardo a Patrícia, o terceiro elemento do Juntos em Rede, né? E o Sarará está na espera. Eu vou daqui a pouco colocar o Sarará, depois a Patrícia entra. O que você acha, Maurício? Porque é nosso convidado, né? Não pode ficar esperando, né, gente? Cara, oh, meu Deus. Para ter um papo com a gente, para contar um pouco da história, toda a trajetória dele, pode chamar. Ah, vamos aí colocar a Sarará e a Patrícia chamando, colocaremos também a Pá para essa conversa. Yeah. Sarará, que delícia te ver. Yeah. Boa noite. Você está ouvindo a gente? Tô ouvindo. Olha, gente, Sarará é uma pessoa de uma agenda complicadíssima. Então, assim, é uma alegria estar com ele aqui hoje, é verdade. Isso. Porque ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Né, Sarará? Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Só para uma pequena introdução, a revista Juntos de Rede, como eu falei, ela está na sua segunda edição. O Sarará, ele foi um dos nossos entrevistados, né? Uhum. E ele hoje está aqui para falar da sua trajetória, falar sobre a sua atuação, né, como empreendedor social. Ele é fotógrafo, ele é arte educador, ele também é apaixonado por hip hop, ele tem olha, se eu ficar aqui falando tudo que o Sarará faz, eu vou simplesmente dominar a live inteira, e não é essa a ideia. Mal, você quer fazer alguma introdução aí para o Sarará, antes de ele começar, enquanto as pessoas estão chegando? Sarará, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite aí, você é o primeiro que vai abrir a nossa live, a gente fica muito grato por tudo isso, e a gente eu principalmente também quero conhecer bastante da sua história, porque pelo que eu conheço, ouvi o pessoal comentado, que a gente já teve de eventos juntos, eu li no site um monte de coisa, cara, você tá de parabéns pra um monte de coisa, e vamos fazer essa live ser incrível. Bora. Sarará, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, e a partir da sua fala a gente vai perguntando algumas coisas, né? O Sarará, eu sou meio fã do Sarará, porque eu conheci o Sarará muito jovem, né? Ele era muito jovem, o menino ainda querendo trabalhar nessa questão social, e de repente eu vejo a maturidade com que ele encara hoje o território, as suas ações. Eu fico muito feliz, né? São bons frutos que estão aí plantando para colher outros frutos também dentro de territórios.
Então, Sarara, queria que você falasse como é que tudo começou. Bom, gente, boa noite aí, todos, todas. Obrigado pelo convite, por poder fazer parte disso. Acho que é isso, né? Esses projetos sociais, eles é isso. A gente sonha, vai conhecendo pessoas, e aí a gente vai indo no meio desse processo, né? E ganhando força conhecendo pessoas, estando com pessoas, fazendo essas trocas, né? Então, pô, é legal ver esse processo. Eu também, né, vendo esse meu processo também como artista, como educador social também, que era algo que já tinha muito forte na minha cabeça, assim, que eu queria fazer. Mas essa brincadeira, assim, ela acontece lá na minha comunidade, né, que é o Areião, ali perto do Riacho Grande, onde eu fui nascido e criado. E ali eu tenho um convívio muito grande com os amigos, né? Como todo mundo, amigo de quebrada, numa época que não tinha internet, né? Numa época que a gente ouvia 105, numa época que a gente jogava bola, numa época que a gente, né, estava na rua literalmente ali curtindo, né? Todas a sagacidade ali da rua, né? Das comunidades, entendendo o que acontecia ali, né? Então, vem com meus amigos dançando breaking, numa interação com eles, ensinando, aprendendo, indo pro centro, né? A gente começa a acessar também um pouco esse centro, mas o hip hop ele é meio que o pilar de tudo isso, assim, né? Porque aí vem muito dessa transformação social de entender o que era o hip hop, né? Nessa construção de ideias, de vidas, de ouvir os raps, de entender como esses raps eles falavam com a nossa realidade. E aí, a partir disso a gente entende o break nesse meio social também ali, com a galera dançando nas festas juninas e estando com uma galera ali se envolvendo, se divertindo, jogando bola, jogando basquete. E aí também entra essa questão da moda também, né? Que é essa questão do cabelo, do enraizado, de uma época de usar umas roupas mais largas, né? Da gente tentar achar a nossa identidade dentro de uma cultura preta no qual a gente também nem tinha tanta informação, mas a gente assistia aqueles vídeos, né, do Snoop Dogg, 50 Cent, Usher, e esses caras era a nossa referência ali como vestimenta, como pessoas pretas. A gente se enxergava nessas pessoas, né, porque a gente via as pessoas pretas na televisão, a gente achava, uau, se esse cara tá lá, então a gente meio que ia nessa linha de raciocínio. E aí, eu muito novo, assim, com 15 anos, eu já comecei a tomar frente, né, de uma galera dançando break, de se organizar, de pensar organização de sociedade civil mesmo, de crews, né, a gente chama de crews, né, o que é crews? As crews é quando você escolhe uma família, você junta seus amigos ali, tá todo dia se trombando e tal, então a gente chama aquilo ali de crew, né, onde um conhece a vivência do outro, onde a gente conhece as dores, as alegrias, as tristezas, e aí a gente vai se fomentando nisso, né. E aí, a partir disso, eu fui começando a entender esse rolê social. E aí eu comecei a colar em alguns lugares. Eu fui muito no rolê da Posse Raúça. Para quem não sabe o que é a Posse Raúça é um movimento de hip hop que junta as pessoas negras, movimento da OMNU, a Uniafro, projetos Meninos e Meninos de Ruas. Então, eu sou muito cria dessa galera que era mais velha, né? Então, tipo, mais velha que eu digo assim, eu tinha na época 15 para 16 e a galera já tinha, tipo, 30, então era uma galera já mais amadurecida, né, nesse rolê do que é esse movimento negro, como que se comporta nesse movimento, o que é esse movimento. E aí vira uma chave, né, porque esse movimento também está muito ligado à cultura hip hop. Então isso foi uma escola muito legal, porque eu era muito novo e eu estava andando com essas pessoas, então eu já estava produzindo evento com 16 anos, eu já estava no movimento de rolê de grafite, eu já estava pensando em como que eu podia multiplicar essas informações para as pessoas que não tinham acesso. Então eu estava num período de muita informação. Então eu fiquei dos meus 15 até os meus 17 anos assim, adquirindo muita informação, produzindo muito evento, vendo como as pessoas produziam aquilo, né? Essa coisa do empreendedorismo social, como que a gente consegue fazer um evento de graça, como que a gente consegue fazer um evento para levantar um dinheiro, né? E aí tudo isso ele foi se formando mesmo, assim, dentro do meu processo de criação. E aí dentro disso, em 2010, eu conheci uma professora que era era a Uniafro, tinha uma outra coisa, Educafro, e aí da Educafro uma professora falou, pô, tem uma faculdade que é a sua cara. Falei, putz, demorou, o que ela é artes? Falei, vamos aí, sem dinheiro, sem perspectiva, sem nada. Ela falou, tem um esquema, você vai entrar na faculdade, você vai fazer o Escola da Família, que aí você não paga a faculdade, o governo que vai pagar, e lá. Eu falei, pô, sério mesmo? Ela falou, sério. E aí ela fez todos os trâmites para mim, eu entrei na faculdade. E ali, minha primeira faculdade, eu acho que, sei lá, de todas as formações, eu acho que eu só paguei, eu acho que 2 na minha vida, assim, o resto foi tudo meio que nesse processo de bolsas, assim, sabe? Adoro. Então, a gente vai entendendo
porque é isso, é um sistema que a gente precisa aprender também a lidar, né? É um sistema que Sim. tá aí, mas não tá fácil. E aí minha primeira faculdade ela se inicia assim, e aí na faculdade me abre umas portas, né? Então eu entro na faculdade, aí tô vendo outras coisas, arte, experimentando outras ideias. Mas a minha virada de chave mesmo foi quando eu tava na faculdade e fui pro Chile em 2011, né? E aí eu já tava dando uma aula, já tava entendendo alguns processos de criações, de experimentações artísticas, né? Eu era muito curioso. E aí quando eu fui pro Chile em 2011, aí foi uma virada de chave para muitas coisas na minha vida, assim, carreira, entender aonde eu estaria daqui 30 anos, se eu, sei lá, se eu conseguiria ter comprado a minha casa, se eu teria, sei lá, enfim, milhares de coisas, assim, né? Isso eu estou falando com 18, 19 anos, né? Então eu já tive uma virada muito grande de chave, assim, na minha vida, e aí nesse processo eu me dediquei à educação, fiquei 10 anos dando aula para crianças, experimentando, entendendo, trabalhando com arte e educação, fazendo toda uma fomentação ali, e dentro das aulas, né, sempre, nunca, não é só as aulas, eu estava produzindo eventos, eu estava indo em muitos eventos, eu estava produzindo coisas, eu estava fazendo uma produção cultural muito grande dentro das comunidades também. Então eu ia no Cooperativa, Jardim Represa, que são comunidades aqui de São Bernardo, né? E aí eu fico numa intensidade trabalhando nesses espaços, assim, fazendo toda uma ramificação com uma galera, assim. Então, tipo, pego formar vai pra faculdade. Então, eu tava acho que essa época de 2010 eu tava muito na cabeça da galera de vamos fazer faculdade, vamos fazer faculdade. Então, eu fiquei muito até hoje eu sou um pouco ligado nessa coisa do estudo, assim, né? Pô, faz um curso técnico, né? Faz isso, faz aquilo. E aí eu venho nessa grandeza, assim, de tentar fomentar isso pra galera, assim, levar essas informações que a galera não tinha. Então eu ia muito pros extremos das comunidades que não tinham acesso ao centro, né? Ao centro, assim, né? Porque eles são o centro, né? O centro é relativo, né? Mas, no modo de dizer, é que eu gosto muito da frase do Nego Bispo, porque ele fala, né, que o centro é onde a gente está, né? E aí fica uma coisa, né? Muito. Então, as pessoas estão nos seus centros, né, e não conseguem acessar outros centros. E aí eu vou lá e aí levo essas informações para essas pessoas, né? E aí isso vai me dando né, um gás de entender, né, das aulas de grafite, das aulas de dança. E aí eu parto para as aulas de fotografia também. Por quê? Porque uma coisa me levou à dança, aí a dança me levou ao grafite, e aí a dança também me levou à fotografia, que é a tecnologia de hoje, né? Quando a gente fala desse 4.0, e aí eu entro nessa coisa da tecnologia, assim, pesquisando muita coisa, e aí eu me entrei nessa coisa da tecnologia, trocando essa, sei lá, hoje vocês estão falando de chat GPT, mas já tava vendo tudo isso antes, entendendo tudo isso antes, como que ia lidar com tudo isso, tanto que eu sou uma pessoa que me dou muito bem com essa questão do chat GPT, não numa questão de copiar e colar, mas como ele pode me agregar como uma experiência de conhecimento que eu ainda não tenho, de facilitar meus processos de estudo, né? Então, meio que isso é tudo uma carga que eu vim lá de 2010 já trazendo, como eu disse para vocês, eu andei com pessoas mais velhas, então, tipo, eu acho que isso também me ajudou muito a entender algumas coisas à frente do tempo, assim, de percepções, uma hora certa de fazer determinado curso, uma hora certa de poder potencializar outras coisas, assim, sabe? Então isso me enriqueceu muito, né, como ser humano, como pessoa dentro desse processo, como artista também, né? É que há muitas coisas, assim, tipo, é uma gama muito grande, acho que vocês vão ter que fazer perguntas, mas enfim, esse é um pouco da trajetória chegando até hoje, então hoje, atualmente eu tô nessa busca do mestrado, hoje eu também tô nessa busca de estar trabalhando, estou com algumas produções, estou com algumas ONGs também, hoje eu faço muita consultoria com algumas instituições, com alguns trabalhos pedagógicos, artísticos, experimentais, então tudo isso é um processo que vai me levando para uns níveis diferentes, e aí isso vai acontecendo, gente, tipo, tem hora que eu estou aqui, eu estou assessorando uma outra empresa, falando sobre trabalho social, sobre como incluir pessoas, e enfim, é um bilhão de coisas que a gente vai fazendo, né, são nossos talentos, né, a gente vai se rateando. E, Sara, como que essa sua questão, como você trabalha as suas parcerias, né? Como que você vê essa questão da parceria, né? O Juntos, ele sempre foca na parceria como uma questão muito de mesma sinergia, de pessoas que estão no objetivo de transformação humana, não é só troca de cartões. Como que você encara os seus parceiros, como que você fecha as suas parcerias, o que é parceria para você?
Pô, pra mim, eu acho que uma parceria, é isso que você falou, acho que primeiramente é a sinergia, né? Você entender o que essa. Eu sempre, quando as pessoas que eu trabalho, né? Eu, graças a Deus, eu tenho a opção de escolher com quem eu posso trabalhar. Diga, quando a gente. E é real, assim, pra quem inicia, infelizmente é isso, mas você vai ter que trabalhar fazendo tudo, vai ter que trabalhar. É isso, assim, né? Até você ganhar essa notoriedade de poder escolher. Então, hoje eu tenho essa opção de poder escolher com quem eu trabalho, assim, é isso, é sobre sinergia, é sobre como a gente ajuda as pessoas, é sobre entender, porque, por exemplo, eu sou fotógrafo, eu tenho um preço, mas o meu preço não dá para ser o mesmo de quem está começando ali, um artista que às vezes ele quer iniciar uma carreira, e aí eu penso em várias formas, aí eu crio projetos de multidões, de mutirões de fotografia para artistas que estão iniciando, então eu vou pensando em projetos paralelos que eu consigo incluir os meus alunos que também estão começando, eles conseguem ganhar um dinheiro nisso e automaticamente também a galera que é artista também consegue também ter essas fotos profissionais. Então eu consigo criar essas possibilidades de tipo assim, pô, beleza, talvez eu não tenha tempo para fazer, mas eu tenho um aluno que consegue, eu consigo pagar uma grana para ele, ele consegue fortalecer esse outro artista. E muitas vezes também acaba que tanto eu e a minha esposa, a gente acaba junto meio que também fortalecendo esse artista também, porque é isso, né? A gente também estava lá no começo, né? A gente sabe como o começo ele é doloroso, né? Ele é difícil, porque a arte, ela não é uma coisa tão imediata como a internet pede, como o mundo pede, né? A gente tem um outro processo, a gente está falando de pessoas periféricas, são outros ritmos, são outras muitas coisas da vida, né? Então a gente precisa primeiro entender o nosso alimento, né? A gente precisa se alimentar primeiro, estar bem primeiro com nós mesmos. Então tudo isso é um processo, ele não é da noite pro dia, né? Então é um processo que a gente já meio que vai adiantando a galera, né, nessas parcerias também, e eles vão entendendo, vai criando um ritmo, né, para eles não também não ficar batendo cabeça. Então eu acho que eu entro muito nesse lance de ajudar pessoas que eu acredito, que eu vejo potencial no diálogo. Então eu sempre pergunto, qual que é a ideia do projeto? Como que é? Me explica. Acaba que vira um diálogo, né? E aí, dependendo de como o andamento da conversa vai, eu falo, até aqui eu consigo, mas eu tenho alguns contatos. E aí vai indo, assim, sabe? Porque é isso, trabalhar com instituições do terceiro setor é basicamente isso, são parcerias, é o tempo todo com parcerias, né? Às vezes é um saco, mas é necessário também, né? Eu falo que é chato, mas a hora que você fala, pô, mano, o cara precisa, não tem como você me ajudar aqui e tal, e aí a pessoa que é seu brother, ele acaba te ajudando, e você acaba ajudando ele, porque não é uma relação de troca, é uma relação de companheirismo mesmo, sabe? De estar ali fortalecendo a arte do outro, assim, eu tenho um amigo meu que é o Amendoim, que é da Power Caps, ele tem uma loja de roupa, e é muito isso, eu preciso fazer umas fotos, faço as fotos. Putz, é uma roupa aqui, putz, toma aqui umas roupas, demorou. Então a gente não tem essa relação de ficar cobrando um do outro. Então é um lance de sinergia, assim, não tem uma explicação, não tem fórmula. É uma questão de sinergia, você olhar para a pessoa atentamente, e a gente que já está meio que manjado das coisas, tem uma expertise, a gente sabe aonde a gente enfia a nossa, né? Sim. É isso, né? Não tem fórmula. Mas a gente acaba errando, a gente acerta, e a vida é essa experiência também, né? O erro, ele é uma experiência que faz a gente se fortalecer no futuro. Então, é isso. Eu aprendi com o erro dos mais velhos e tento errar o menos possível, né? Nesse meu processo. Boa noite. A Pá entrou. Pá, alguma questão? Alguma questão para levantar, Maurício? Sim, por isso que eu me atrasei. Me atrapalhei. Eu estava no logo dos juntos. Tudo certo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para o Sarará, porque eu estava escutando, né? Vou até usar uma palavra que você usou bastante, vibrante, né? Nos seus textos. E você teve uma trajetória e tem uma trajetória bem vibrante, né? E assim, me responda uma coisa, qual foi a fase mais desafiante que você já teve nessa sua caminhada enquanto empreendedor social? Acho que uma mais complicada, acho que foi na área da fotografia, assim. Acho que a área da fotografia é uma área ela é muito ampla, ela é muito elitista, por mais que não seja, não pareça, mas a fotografia é muito elitista, né? Então, eu tenho grandes barreiras até hoje, assim, por mais que eu seja um fotógrafo muito especializado em dança, de ter uma pesquisa na cena do hip hop, no break, ainda mesmo assim existem umas limitações que eu tive que usar umas estratégias muito peculiares, assim, para saber, tipo assim, aonde a fotografia ela vai me gerar dinheiro,
para mim conseguir sobreviver, para conseguir fazer coisas pequenas. Então, tipo, eu tive que usar muito essas expertises, assim, mas teve um momento em que eu achei que o trabalho que é o meu autoral, ele ia me fornecer coisas grandiosas, e me forneceu, mas não do jeito que eu esperava, de tipo assim, sei lá, um exemplo de hoje eu só trabalhar com a fotografia e ela, sei lá, me comprar uma melhor casa, um melhor carro. Não foi. Eu tive que usar uma outra estratégia. Eu acho que isso aí me doeu um pouco porque a gente sempre pensa que a nossa arte principal é sempre a que vai render aquilo que a gente almeja, que a gente sonha, sabe? E aí você começa a perceber que não, que você precisa entender outras voltas no mundo para, sei lá, no final você conseguir acertar com a sua, assim. Então eu percebo que para mim a fotografia é um campo muito difícil de se trabalhar, assim, não é fácil, assim, não é um... Eu de todas as áreas, desde a fotografia, eu acho que os trabalhos que é mais tranquilo para mim, dar aula, eu acho que dar aula você consegue dar aula em qualquer lugar, e aí se você for uma pessoa muito diferenciada, você consegue, dar o melhor ali, você consegue, né, tá onde tá. Trabalhar com arte também, tipo, na questão de grafite é um pouco também difícil, também é bem elitista também. Então, nossa arte, por mais que é uma arte de rua, é uma arte que a gente tá feliz com aquilo que faz, mas parece que ela se coloca num rolê muito elitista, a gente não consegue acessar determinadas coisas, parece que a gente fica sempre num degrau que a gente não consegue subir. Ainda mais a gente que é daqui de São Bernardo, porque a gente não tá o tempo todo de São Paulo. Então a gente aqui é meio que... A gente tá no interior, que é afastado, que é 40 minutos de... A gente tá a 40 minutos de Santos e 40 minutos de São Paulo. E aí, por a gente não ter um ritmo muito grande de estar lá em São Paulo, nas grandes eventos, estar ali em Ascensão, e aí parece que a gente meio que fica apagado desse cenário. Então eu várias vezes eu me senti assim. Hoje não, porque é isso, assim, eu tenho meu estilo de trabalho, então hoje eu me sinto bem, eu faço que nem eu falei, hoje eu posso trabalhar o que eu quiser, o que eu quero, quem quiser me ligar aqui eu falo quero, não quero, e hoje eu me sinto nesse rolê, mas a parte mais dificultosa para mim foi na área da fotografia, porque realmente, para a gente sair daqui de São Bernardo e ir para São Paulo, é muito desgastante e é bem complicado. Mas para mim foi o mais sofrido mesmo, foi na área da fotografia, viu? Falar para você. É a minha área de atuação hoje, mas é a área que eu mais sofri mesmo, assim. Ainda sofro um pouco, mas tá bom. Adoro, eu adoro. Mal, você quer falar alguma coisa? Não, eu imagino assim, tem a gente também, né, juntos, todos nós somos empreendedores, a gente também já tem essa parte do que é fácil, do que é difícil, e sempre vai ter coisa difícil, isso aqui é legal, até um desafio pra gente conseguir fazer tudo isso. E talvez para quem tá ouvindo tudo isso e ouvir a história do Sarará, talvez saber lidar com a quebra da expectativa, né? Porque a gente acha que não, a gente tem uma ideia, a gente planeja, faz com todo carinho, com todo amor, sabe? Fica horas, dias, meses fazendo as coisas. E de repente a gente fez lá e viu que não dá nem para pagar uma conta, dependendo da situação. Você fala, caraca, gente. Então, ver esse seu caminho todo e mostrar pra galera, você falando que dá aula pros jovens, que gostam de dar aula, que é diferenciado e que é legal pra caramba. Eu vou jogar pra mim, eu também dou aula. Tava agora, tô em curso, tô no interior aqui, tô numa cidadezinha interior, super legal. E é legal e colocando um pouquinho dessa semente em toda a nova geração e mostrar o caminho certo, o caminho humano, o caminho de verdade, o caminho que é trampo, não tem como falar que não é um coach da internet que fala que em 6 meses tá tudo pronto, né? Tudo pronto, imagina, 6 meses você já tá sucesso lá. Então a gente fica bem feliz saber que tem um monte de gente, assim, parceiro do Juntos, que tá com essa cabeça super legal e colocando pra galera trampar de verdade e colher o fruto disso aí na hora que tiver que colher mesmo, mas fazendo o trabalho certo. Sim. Bom, eu fico muito feliz quando eu falo com o Sarará, justamente por isso, né? Porque ele tinha uma verdade, ele tinha um objetivo, um foco, ele foi, tá certo. Teve alguns perrengues, claro, teve, né? Mas ele continuou trilhando a estrada com verdade, né? Eu acho que isso é interessante. E outra questão que eu acho muito, muito legal é ele ter essa conexão com o território, ele ter conexão com a comunidade, ele tem essa conexão com as pessoas. Ele está, mas ele abre espaço para que outros possam estar também, né? Então, isso eu acho super importante. E o Junto sempre fala de empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social. Você é um empreendedor que trabalha com
fotografia, você dá aula, tudo mais, mas você é um empreendedor social a partir do momento que você também está dentro da sua comunidade, mudando a sociedade, né? Você está colocando e deixando o legado do Sarará para que outros venham e possam ver que é possível você chegar aonde você quer, sem perder a sua essência e também abrindo espaço para outros. Como é que é essa sua relação hoje com esse público jovem? Como que você vê esses meninos que hoje têm 15, 16 anos, que acho que são seus alunos, como que você vê essa relação deles com o empreendedorismo social, com o próprio território? Ó, eu posso falar, eu vou falar, tipo assim, eu peguei 2 viradas geracional, né? O que é a virada geracional? É quando você pega um aluno que ele tá aproximadamente ali com, sei lá, 10 anos e aí fica 10 anos, seria uma década. É uma década? É isso, né? É uma década, Isso. 10 anos? É isso, né? Isso. E aí, uma década, certo? Então eu peguei 1,5 décadas, né? Porque eu já peguei alguns que já estavam numa transição para maioridade e outros que ainda, né? Então eu consegui pegar essa transição, por isso que eu falo que eu peguei 2 décadas, mas eu peguei 1,5 décadas. O que eu tenho de experiência com isso? Eu tenho eu tive um sistema de aula no projeto do Cooperativa, que é uma comunidade que a gente tem aqui, que é os Três Marias, Galpão, que é uma comunidade aqui de São Bernardo do Campo. A gente ficou 10 anos dando aula lá, num projeto chamado Serviço de Convivência. E qual que era a ideia, resumindo? Eu trabalhava um processo de aula experimental. Então, a minha aula era voltada a um projeto chamado Vez em Voz, onde eu fazia meu planejamento de acordo com a necessidade que os alunos queriam. Então, eu dava 2 aulas ao mesmo tempo. Eu dava aula de fotografia e aula de grafite. E lá eu ensinava os moleques a desenhar mangá, eu passava os desafios de fotografia e tal. Mas eu falei assim, mano, você é muito doido. Como que você vai dar 2 aulas ao mesmo tempo? Enfim, a ideia em si não era a oficina. A ideia era fazer os alunos entenderem o ambiente social onde eles conviviam. Então eles chegavam lá, arrumavam a sala, colocavam o som deles. Então um escutava rap, o outro escutava rock. Então a ideia era trabalhar um ambiente social ali. Então um menino falava, pô, hoje eu queria aprender a fazer letra de grafite. Eu ia lá ensinar e falava, tá aqui, você treina. Hoje você vai fazer uma aula de fotografia, eu quero que você treine a técnica do Rembrandt. Aí, pô, vai lá, treina. Então a ideia dessa oficina foi o quê? Mostrar para a ONG onde eu estava trabalhando um processo criativo experimental. Né, esse processo criativo, tanto que eu escrevi uma tese de TCC falando sobre essa arte experimental e como que ela transformava as pessoas em níveis de entender a potencialidade de cada um através do seu universo e através dos outros universos que estavam ali. Nessa virada geracional, a grande maioria está na faculdade. Eu tenho uma menina que ela está acho que é numa federal de Minas Gerais de audiovisual. Então, o que eu quero dizer com isso? O processo educacional, ele não é só forçado por um rolê tecnicista. Se ele for tecnicista, ele sempre vai ficar preso numa coisa de eu faço, você entrega, eu entrego e você faz. O experimental, não. Quando você traz algo do experimental, o aluno ele tem uma ideia de processo de criação, de entendimento daquilo, de um diálogo para poder chegar em um resultado concreto daquilo. Então, assim, é um processo demorado? É demorado, mas ele funciona. E eu já tentei levar isso, realmente estava trabalhando numa instituição que eu estava de alguma maneira tentando levar isso, só que eles não entenderam a virada de chave. E aí estava dando um atrito pedagógico, porque as pessoas não estavam entendendo o que eu falei, mano, vocês têm que potencializar nesses moleques de 13, 14, porque o que acontece? A geração que eu peguei 10 anos atrás, eles não tinham tanto acesso a celular. Essa geração aqui tem mais acesso a celular. E aí a gente fica numa estratégia de tipo assim, o que a gente faz para surpreender os jovens? Aí eu fico pensando, amigo, é só tirar o celular da mão dele. E aí tipo assim, mas como assim? Se você tirar o celular da mão dele, ele vai parar de ser esse analfabeto funcional que não sabe mexer no computador, e aí a gente força ele a entender o que é um computador, escrever, né, entender o que é a manualidade de fazer um desenho, e aí a gente parte para um processo de criação. Aí a gente vai trabalhar semiótica, a gente vai trabalhar o que é cura, a gente vai trabalhar o que é visão de campo. Esse é o processo criativo experimental. Então, assim, isso demora, mas ele funciona. Eu tenho prova disso, eu tenho dados disso. Então, esse empreendedorismo social, ele é baseado nessa arte experimentação. Então, eu acredito muito na arte com uma potencialidade para a gente conseguir criar cidadãos que possam ter uma compreensão melhor do que é o mundo. Porque o mundo hoje ele é baseado em você falar besteira e se achar que o mundo é a sua verdade e a gente não consegue dialogar com o outro.
né? Eu tava conversando com um amigo agora, ele falou, pô, eu sou da década de 80, a gente tinha uma relação. Qual que era a relação? Que música que você gosta? Aí nós falávamos sobre a música, aí eu escutava a música, outro escutava a música. Hoje eles não têm essa relação, então eu tenho que quebrar tudo isso, não? Eu tenho que ficar forçando sempre essa coisa do celular como uma distração, e aí trazer algo que seja inovador. Mas aí para mim trazer esse algo inovador, eu tenho que tirar o celular e fazer ele usar esse celular de uma maneira correta. Então tudo isso, mano, é um processo de... Por isso que eu falo que eu sou educador social, porque é uma reeducação, eu tô ali reeducando. Você imagina, o aluno vai 2 dias com a semana comigo, 2 dias na semana, só que ele tem a semana inteira com a família, ele tem uma vivência cultural com a família. Aí eu tenho que entender a vivência cultural da família daquela pessoa, daquele indivíduo. Eu tenho 30 alunos, tenho que entender o universo de cada um e saber pontuar com como que eu diálogo com cada um. Então é uma linha muito tênue, mas é uma coisa que eu gosto, porque ali você vê a transformação do aluno que não dialoga. Aí ele está começando a dialogar, de um aluno que tem uma habilidade com a arte, começa a vender a sua arte. Então a gente está falando de um processo que, infelizmente, a internet, o celular, ele conseguiu, eu acho que, sei lá, adoecer bastante as pessoas. Assim. Então a gente ainda tem um processo de trabalhar o emocional, o espiritual, e aí para depois falar, opa, vamos, você consegue. Então é outro processo. Daquela época não tinha isso. Naquela época era, vamos aí, tudo era novidade. E para essa geração, não. Essa geração, tudo eles sabem de tudo, eles sabem como funciona tudo, eles sabem como que o mundo funciona e como que o mundo é. Então é muito doido. Então você sempre tem que ficar um afrontamento, né? Você que dá aula, você vê, né? Como é que é sempre uma... professor, isso aí, você fala, nossa, sério, você já viu, que legal, explica mais. Aí a pessoa não consegue explicar. E aí você fala aí, mas peraí, você falou que já viu, mas você não sabe explicar sobre isso. Então a gente tá num outro período, de verdade. Eu sou de 80, então eu peguei a internet chegando. Então, aí eu peguei a internet chegando, aí hoje eu tô acessando a internet, e aí eu tô vendo que hoje tá tipo assim, meu Deus do céu, e agora? O que tá acontecendo com o mundo? Mas eu acredito nesse processo esse é o meu processo de trabalho. Meu empreendedorismo social é isso, é trabalhar com a arte experimental, fazendo que eles compreendam a potencialidade deles. É difícil, é demorado, mas é um processo que eu fiz e deu certo, sabe? Tipo, eu tinha 35 alunos, sei lá, de 35, 20, eu sabia que tá fazendo faculdade, que tá trabalhando, que tá bem, sabe? Então, assim, de não ter aquele diálogo que a gente tinha antigamente, se a gente salvar um, tá bom. Não, mano, salvar um tá louco, tem que salvar todo mundo. Poxa, tá louco? Né? Quem era de você já ouviu isso, né? Já ouviu, né? Eu já. Tá bom. Tem 30, vai salvar 29 na vala? Pô, peraí, vamos... E aí eu tive que mudar esse diálogo. Eu falei, não, mano, tem 30 aqui, eu tenho que levar esses 30. Pode ficar um para trás, mas eu tenho que 29 vai comigo, sabe? Você começa a inverter, então assim, são viradas que você dá na sua cabeça que é muito doido, assim, porque o tempo inteiro a gente sempre ouviu isso, né? Não, se a gente salvar um, olha como aquele ali é talentoso. Aí eu falo, mano, ele é talentoso, deixa ele pra lá, vamos aí, filho, vem comigo, você é minha potência, que eu quero pegar quem não tem, que tá ali, quieto, triste. Então, assim, até isso é muito difícil dentro das instituições, porque a gente pega o moleque que ele é bom, ele é articulado, aí a gente acha que ele tá ali, aí a gente acaba esquecendo dos outros, né? É aquela frase, né? Então, eu tenho que ter muito esse empreendedorismo social, ele é isso, ele é um olhar muito clínico de tipo assim, tá, quem tá agilizado aqui, quem não tá agilizado aqui. Aí quem tá agilizado, você vem aqui e fala, dei você aqui e anda com quem não tá agilizado. E aí você vai criando esses mecanismos, assim. São experiências, né, que a gente vai lidando, né, é isso, né, o diálogo com as pessoas, mas o meu trabalho, ele é isso. E aí o meu papel é que esses meninos consigam entrar num curso técnico, conseguir fazer o que realmente gostam, criar um planejamento junto com eles de vida mesmo. O que você quer fazer? Faculdade. Então, o meu trabalho ele é muito clínico nesse sentido, sabe? Eu, nesse empreendedorismo social com eles, é fazer que eles se encontrem no meio desse processo mesmo. Legal. Você quer falar alguma coisa? Vi que você anotou. Eu fico anotando aqui. Boa. Assim, eu fico pensando, né, que nem a Nil já deu aula, ela é educadora também, né, você é educador, mas eu acho que o maior desafio hoje nosso, né, com os jovens, principalmente, é a parte psicoemocional. Uhum. Né, porque o emocional, ele caminha junto com a criatividade, né, com a cultura, tudo. Então, acho que o maior desafio de todo educador, hoje em dia,
essa parte. O que você me diz sobre isso? Que você trabalha com bastante jovens, é referência também, né, para os jovens, que começou jovem também, que eu estava escutando a sua história. Não, eu acho que assim, o diálogo, como eu disse para você, é nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que eu não sou psicólogo, tá? Então, essas coisas são coisas que são expertise que você vai vendo, você vai entendendo o que é o temperamento de cada aluno. Tem uma coisa que eu sempre gosto de abordar, sempre assim, e aí, que legal, pô, você mora com quem? A mulher que já, tipo, fica, mora com quem? Porque, mano, como ele falar se ele mora só com o pai, se ele mora só com a mãe, se ele mora só com a... Aquilo ali já vai me dizer metade de um processo muito doido. Só pelo esse fato. Ah, não, mano, como é com a minha mãe? Aí eu já falo, beleza, da hora. Como é que é a relação com vocês? Ah, é assim, tá bom. Ah, você mora com quem? Só com a minha mãe, aí já fica... A mãe trabalha, aí você vai pontuando algumas coisas, porque você vai entendendo o grau de sensibilidade de cada um. Às vezes ali, que tipo, é isso, né? Às vezes você não tem um pai, às vezes você não tem uma mãe, às vezes já peguei meninas lá que, tipo, não tem mãe, a mãe faleceu. Então, assim, tudo isso é um processo que você tem que ir trabalhando, tipo assim, por mais que são perguntinhas bestas, mas são perguntas que fazem uma diferença na hora de você dialogar com a pessoa. Entendeu? Porque aí a pessoa, ela entende que tá, não é um rolê da aula em si, é um rolê tipo, não, o cara tá preocupado, ele quer o meu, mas não, cara, o seu melhor, não quero que eu venha aqui e fale, embora, tchau, obrigado e segue sua vida, não. A gente está querendo fazer uma transformação de vida mesmo, para que você saia daqui potente, sabe? Não que você só venha aqui, eu fui lá na oficina, ele é legal. Não, sair daqui potente, a gente quer fazer. Então sempre eu vou nessa base da linha da família, porque a linha da família ela dialoga muito com o que a pessoa é, como ela se comporta, né? Como se ela reclama com o pai, como com a mãe, que é sempre normal isso aí reclamar, enfim. Mas as minhas perguntas sempre são da base familiar, que isso já dá metade do script, né? E aí dali eu vou trabalhando, e aí eu vou entendendo até onde eu consigo apertar, até onde eu não aperto, até onde... Então eu vou entendendo quem eu posso apertar e quem eu não posso, porque é isso, assim, tem aluno que eu vou apertar, vai chorar, chora comigo, que aqui eu choro, aqui não chora junto, mas é melhor você chorar comigo e entender como é que é o processo de vida, né? Porque a gente tem essas linhas, por exemplo, a gente fez na Fábrica de Cultura do Pantanal, a gente selecionou umas pessoas para fotografar. E aí eu tratei ele como se fosse agência, né? E vocês sabem, gente, agência, mano, é assim, é horário, né? Enfim. E aí eu tratei eles nesse sentido, assim, de tipo, todo mundo fica desesperado. Eu falei, não, pode ficar desesperado comigo. Comigo vocês podem ficar, chora aqui comigo, porque na empresa, mano, vocês vão chorar, vocês vão ter que fazer. Então, às vezes, é também trazer essa realidade para eles, que eles também não têm muita noção, não, viu? Às vezes eles têm uma noção de que a vida, nossa, como é difícil, mas eles não têm noção que o pai paga, que a mãe paga. Então tem que estar trazendo toda vez essas realidades, assim, sabe? Tipo, a vida tá uma droga. Eu falo, nossa, é mesmo? Tomou um banho quente hoje? Tomei. Que legal. Então, sabe, eu fico tendo essas pontadas. Eu taco essas pontadas, porque aí eles ficam meio que... não reclama não. Não, tá de iPhone, né? Quem comprou? Sua avó comprou, que legal, hein? Aí eles já vão entendendo que, tipo, aí para, sabe, a reclamação. Então, eu sempre falo pra eles, mano, para de reclamar, tá com negatividade, né? Então, eu sempre fico trabalhando sobre positivismo mesmo. Porque a gente vem de quebrada, a gente é preto, a gente sempre recebeu a negatividade o tempo inteiro. Nossos ancestrais receberam isso aí, a gente tá tentando virar essa chave. E a internet tá fazendo eles ir de novo pra esse rolê, porque eles sempre ficam na comparação do que o outro tem, do que eles não têm, como eles vão alcançar aquilo. Aí eles acham que, tipo assim, legal, tô ali pro Sarará, o Sarará é famoso, ele é legal, na percepção deles acham que eu sou famoso. Falei, gente, então, uma viagem astral aí, mas tudo bem, né? E aí eles acham... porque eu já escutei muito falar de você, viu? Não, mas é que pra eles porque eu tenho uma relação, a gente tem uma relação de rua, e a rua é diferente, mano. Pra gente, o peito da rua é o que importa. Importa se você tem seguidores, não importa se... Sabe, é você entrar em qualquer lugar do mundo, você entrar e sair, as pessoas olham pra você, aquele mano ali, ele é da hora, ele tem meu respeito. Então, eu sou muito de estar nos lugares, entrar e sair, as pessoas me respeitarem por isso. Então, a fama, se for isso, mano, eu sou famoso, então, aí é da hora. Na verdade, você é popular, porque assim, quando eu estava fazendo formação em serviço social na Anhanguera, eu escutava sempre o seu nome, Sarará.
Uma galera que tinha transformação lá. Então, assim, escondendo tudo. Não, mas é porque a gente, é isso, assim, porque a gente tem muita informação para passar, a gente tem muita informação que a gente consegue fomentar as pessoas, e aí me dá uma raiva também nesse rolê, porque é isso, assim, tem instituições que elas não querem escutar a gente, elas acham que a gente fala as coisas que a gente, tá bom. Eu passei por isso, eu passei uns bocados numa instituição, eu falava a verdade, e aí a galera, tipo, teve uma hora que a galera falou, valeu, tchau, obrigado, tchau pra você, porque é isso, assim, eu não gosto de coisa errada, eu gosto das coisas certas. Então, assim, então, esse lance social, psicológico, mano, ele afeta tanto a mim e afeta as outras pessoas. Então, as coisas têm que ser certas, mano. Se não é certo, então pelo menos eu vou fazer do meu jeito, você fica quieto aí, deixa eu fazer do meu jeito, né? E é isso, essa troca, né? Então, o social, ele é... Mano, a área social é muito maluca. É real, velho. Tipo, essa área que a gente tá é uma área assim, ela é, mano, de 80, 90, 70 mil, assim. Tem coisas que não. Eu olho assim pro lado quando eu falo, não, é possível. E aí tem umas coisas que eu vejo que a pessoa poderia ser, sei lá, uma referência mundial, aí ela não quer. Ela fala assim, não, tá bom aqui, aí eu fico, não, né? Aí a pessoa que não tem nada, é onde eu trabalhei nessa ONG, que é o Instituto Cativar, uma ONG que não tem sede própria, que assim, é uma instituição que eu participei dela desde o começo, desde 2014, assim, sabe? Tô canal de, sei lá, desde 13, 12. Então, assim, até para ela foi um pouco de ter essa mecânica de instituição, não é escola. Porque esse lance da escola, eu falei, mas é escola, a gente tem um serviço de cumprimento, tá aqui para fazer um serviço de cumprimento para aluno. E aí eu fui mudando essa chave. E aí é isso, né? Você tem que mudar o psicológico do diretor, do coordenador, do assistente social, para todo mundo entrar na sua sinergia. E aí fala assim, entendi o que você tá fazendo, mas é difícil. Quando é meu falo, parece que a gente é louco. Assim, eu não sou louco, é vocês que estão atrasados, eu já falo assim logo. É vocês que estão atrasados, vocês não estão lendo, vocês não estão sabendo, vocês estão atrasados na educação racista, vocês estão atrasados em um monte de coisa. Nomenclatura, tudo atrasado. E aí eu fico pontuando isso. Pô, vai estudar, vai entender, sai daqui, sai da bolha. E é isso. Mas as pessoas, algumas me escutam, outras não. É assim também. Não, e você falando dessa questão toda, o Juntos também, ele passa por essas questões, esses desafios, quando a gente fala de empreendedorismo, porque a noção de empreendedorismo é como se o empreender fosse só abrir uma porta, abrir um negócio. O empreender, ele vai muito além, ele é uma atitude de mudança da pessoa com relação à sua relação com o que ela faz, com o seu fazer, com o seu talento, né? E você colocar isso em prol de uma melhoria da sociedade, né? Você contribui com o seu talento dentro de um setor que de repente se reverbera nos outros, né? E aí, como que a gente também leva essa mudança de entendimento do que é o empreendedorismo e realmente ele se transforma em algo que pode dar suporte para outros profissionais, né? Então, a gente entende bem o que você passa, porque a gente passa muito por isso. E eu, né, como sou a mais velha dos 4 aqui, eu venho nessa pegada há muito tempo, justamente vivendo essa verdade para que a gente possa deixar um legado que seja interessante para quem vem. Sim. Né? E que a gente coloque inovação na forma de educar, de conversar, de dialogar, de criar conexões, de fazer redes, de pensar parceria, né? Então é por isso que eu digo que eu admiro muito a sua trajetória, Sarará, porque você manteve a sua verdade, entendeu? Você manteve. Passou por desafios, mas a verdade está ali, ela está em você, ela está com você. E eu acho isso fantástico no mundo tão superficial que nós vivemos hoje, né? Que você bem sabe. Né? Então, eu acho que isso realmente é um legado importante. Olha, eu acho que quem é teu aluno tem uma sorte, assim, incrível de tê-lo como mestre, sabe?
né? Você tem inovação, tem uma inteligência e tem essa coisa muito sua, né? Essa potência que é muito sua. E a gente aqui no Juntos, a gente pegou uma frase sua, a gente fica todo dia, acredita no seu corre, quando a gente trabalha. Tem que estar, né? Pô, é muito louco, porque assim, eu e minha companheira, né? Ela é artista plástica, né? E passa por várias coisas. E as pessoas, elas se ver assim. As pessoas entendem assim, tipo assim, a arte, a gente tem que, você tem que entender só você tem que entender como é digital, você precisa entender como se vende no seu trabalho, você precisa entender como você quer arrumar bem para determinado lugar. Os artistas em si, é difícil pensar essa arte, e a arte, e aí fica essa temática, né? Tipo, eu não quero mais perder. Mano, nasceu perdido, tem que se virar. Então, eu coloco nessa linha de provocações. Tá, uma pessoa, né? Mulher, Seu áudio tá picotando. Voltou. Peraí. Voltou? Sim, parece que sim. Aí, salve, hein? Aí, voltou. Acho que eu tô dando. Tem um de alguém dando microfone. Será que é o meu? Será? Era o seu mesmo, tá dando microfone, eu acho. Vamos fazer assim, ó, para não dar microfonia. Desculpa cortar, estou só falando da parte técnica agora. Quando a gente for ouvir, pelo menos deixa no mudo, porque aí a gente consegue, na hora que for falar, tocar, e se acontecer uma microfonia, pelo menos é só na hora desse áudio aí. Enquanto isso, deixa no mudo. É só tocar na sua foto, acho que tem um botãozinho de microfone. Nossa, bastante. Acho que pra mim melhorou. Pra vocês também, Nilson e Sarará? Ó, tá ótimo. Pra mim aqui tá legal. E aí? Parou a microfonia? Parou. Então, Perfeito. Então vamos continuar ouvindo agora. Pode continuar aí, maravilha. Vou deixar no mudo aqui. Demorou. Tá, aí voltando. Então, assim, o artista, ele precisa entender esse processo de entender o que é um CNPJ, esse processo de organização, de portfólio. Então, assim, é um trabalho árduo mesmo. Mas, se você está no começo da arte, vocês que estão aí, às vezes na live vai ouvir, vocês estão no começo do trabalho de vocês, então qual que é a prioridade? Fazer o trabalho. Então, você vai trabalhar de graça, muitas vezes vai fazer um trabalho menor, mas entender, tem que ter um MEI, tem que pagar um MEI, que você não pagar um MEI, você não emite nota, você tem que ter uma conta jurídica, você tem que ter um site, você tem que ter um portfólio bem feito, sabe? Você tem que ter um release bem feito, você tem que ter tudo isso atualizado. Eu sempre falo, gente, documento no Drive, sabe escrever um bom projeto. Então, tudo isso é um processo que não é difícil hoje em dia, sabe? Tipo, eu mesmo falo isso com meus alunos o tempo inteiro, dá pra viver disso, dá pra fazer isso. Então, assim, hoje com a internet você consegue acessar essas coisas, mas a internet, ela tá tão poluída de tantas coisas que você sempre se distrai com aquele meme, né? E aí vem um outro meme, vem um outro meme, a sua vida passou, e aí o outro meme chegou, e aí vai indo, e aí a vida vai indo, você vai trabalhando com o que você não gosta. E tudo bem, mano, eu trabalhei muito, eu sempre falo para meus alunos, gente, tive que trabalhar com coisas que eu não gostava para estar onde eu tô hoje. Então tudo isso é um processo, a gente tem que respeitar os processos. Gosto muito quando o Ken Lamar fala, mano, ame suas experiências, ame aquilo que você viveu, ame aquilo que faça aquilo que você goste, mas ame as experiências daquilo que você tá fazendo. Então, eu já trabalhei na Coop, já trabalhei de segurança, já trabalhei de um monte de coisa. Então, assim, tudo isso é um processo. E a organização disso também é um processo, não vai ser da noite pro dia. Às vezes, eu não sei fazer isso, pede ajuda para um amigo, você tem boca, pede ajuda para um amigo. Então, as parcerias, ela tem que ser vindo daqui. Então, tipo assim, você tem um amiguinho que é bom escrever projeto? Cara, tem como me ajudar a escrever um projeto? Tem sim, então bora. Marca um cafezinho, aquele cuscuz, escreve um projetinho junto, sabe? Massa, já adiantou a vida, vou fazer um portfólio, faz um portfólio. Então, assim, tudo isso é uma organização, sabe? Então, tipo, entender esse processo da arte, não só da arte, mas da vida. Qualquer coisa que você for fazer, você vai abrir qualquer empreendimento, você precisa ter essa organização. Eu gosto muito dos moleques de quebrada quando eles abrem a barbearia, que eu fico pensando, caramba, mano, é muito louco, porque a moda, o corte, ele sempre vai existir. Todo mundo vai querer cortar cabelo. Então,
E a molecada tá cortando o cabelo, e aí inventa um negócio novo, inventa uma firula nova, e aí tudo isso vira uma tendência, e é o que a Lisa tava comentando, né? Então, tipo, é uma inovação. Você faz a tecnologia chegar na quebrada, e aí os moleques tá ali fazendo, e aí um vai crescendo, o outro vai crescendo. Então, para mim, assim, eu acho que a organização e essa coisa do empreender, artístico ou não artístico, seja, para mim tudo é arte, tá? Eu vou colocar no ramo da arte tudo, tá? Para mim é tudo arte. Então, assim, entender esse processo, primeiro, amar o que você faz. Se você ama o que você faz, já está no caminho certo. O resto do processo é você entender e, de novo, aí sim, as parcerias, que são os amigos, é uma galera que tem inteligente. Às vezes, mano, eu não sou inteligente de tudo, gente. Eu peço ajuda para um monte de gente, é que eu encho o saco de uma galera que vocês não têm noção. Eu tenho um amigo meu que tá no doutorado, eu fico assim, irmão, como é que faz esse bagulho aqui? Mano, aí eu paro. Falei, irmão, desculpa, parei de encher seu saco. Depois eu troco ideia com você. Então eu sou um cara que eu pergunto muito. E hoje, a geração de hoje não pergunta. Então, geraçãozinha de hoje, perguntem, tirem suas dúvidas, não leve dúvidas para casa. Né? Então hoje eu tô na aula, eu falo, vocês têm alguma dúvida? Aí ninguém, não, vocês têm dúvida. Vocês não vão falar? Então vocês vão ficar sem fazer, então. Aí eu saio da sala e, eu tenho uma dúvida. Aí um fala e todo mundo começa a falar. Então é um processo muito doido, assim. Então, é isso, assim, é esses rolê da vida que a gente vai. Gente, a Ai, de Cida novo. Doida, ela falou assim que empreender exige da pessoa a compreensão do que precisa de fato estar comprometido consigo mesmo e com a proposta. A Cida também é uma empreendedora, também ela tem um podcast, e então ela também mandou essa sua visão sobre o que é empreender. Adoro esses empreendedores parceiros, adoro, gente. Da hora, salve. Muito verdade, assim, porque eu vou passar um pouquinho dos juntos também, para quem tá acompanhando, que a gente tá vendo que aparecem várias pessoas que te seguem, várias pessoas já mandaram aí já mandaram um salve no chat, tem uma galera que mandou aqui, ó, o Walter mandou, a Pizzaria com Grafite, Fórmula 6 Oficina Vidro, Lili, tem uma galera, depois você sobe o chat aí para dar uma olhada, ó, acabou de mencionar, o Sarará, um grande professor, tem várias mensagens aí para você, esse acolhimento todo. E essa parte de perguntar, é legal você falar isso, porque a gente tá no Instagram, né? A gente fala do que o pessoal fica muito no celular e que fica mesmo, é tudo muito raso, porque hoje em dia, se você passar de 1 minuto, a galera não quer mais ver, assim, tem que caber num rio. Toda a história que você tem para contar sobre. Explica a Segunda Guerra em 1 rio de 1 minuto. Fala, cara, não é possível, eu não consigo me aprofundar. Todo mundo acaba sendo muito raso sobre todo o assunto. E você, não, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ter minha opinião sobre alguma coisa. Não, às vezes não, às vezes você não tem opinião nenhuma sobre tal coisa, porque nem cabe a isso, sabe? Você tem um outro propósito, cada um tem uma parceria. E aproveitar, então não é ficar 20 horas passando rios e rindo de piadinha, com dopamina pra caramba. Você pode pegar esse Instagram, você vai ficar um tempo, mas pega um outro tempo, estuda alguma coisa, aprofunda, lê, enfim, faz tudo isso. E aí essa parte de não saber fazer tudo é justamente o que o Juntos faz. Então a Nilza, por exemplo, a Nilza é campeã de escrever projeto. Nossa, dá um computador com Word, se não quiser. Aprenda. Pergunta se você teve um projeto também. Não sei, assim, eu posso aprender, eu posso me espelhar com isso, mas, cara, eu vou chamar a Nilza. Vamos escrever um projeto? Vamos. A Nilza tava antes aqui da live falando assim, gente, e na live? Que botão que eu clico? Como eu faço? Aí tava eu e a Paty, né? Que a gente faz isso. Não, faz isso, faz aquilo. Não, beleza, vamos. E aí a Paty também, não, agora é essa troca. A galera tem que ver que tá todo mundo junto, assim. Se você tem uma galera, é uma massa da galera ainda. E ver que você, por exemplo, acolhe essa juventude, mas sem passar a mão na cabeça. Isso é legal pra caramba de ver, porque não tem que passar a mão, não dá, né? As empresas não vão passar, o dia a dia não vai passar a mão na nossa cabeça, muito pelo contrário, elas vão deixar cada vez mais difícil. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso e ver que se faz isso com maestria, deixa isso cada vez mais feliz, assim, a galera tem que entender tudo isso, né? Sim. E é isso, assim, porque são essas potências, assim, eu acho que eu tenho bastante alunos hoje que estão trabalhando com fotografia, né, eu consigo indicar trabalhos hoje, então tem trabalhos hoje que eu não consigo fazer, eu indico. Então isso é muito legal, esses processos, porque é isso, são pequenas sementes que você vai plantando ali de fotógrafos e fotógrafas ali, que, daqui a pouco você é um cineasta, um diretor, uma diretora de cinema,
E é isso, assim, sabe? E não só isso também, em outras áreas também. Tem uma menina lá que ela tem um brechó dela, tem outros que faz desenho, tem outro que, enfim. Então, assim, eles vão. É uma juventude também que, ao mesmo tempo, eu brinco com eles que eles têm tanta energia que eu falo, mano. Aí as meninas falam assim: sei como você aguenta essas gritarias. Eu falo, pô, mano, essa gritaria aqui que vai mudar o mundo, porque é eles, mano. Mas já deu nossa cota aqui, mano. Tipo assim, a gente tá aqui só pra equilibrar um pouco o rolê, mano, mas é essa energia deles aí que vai dar o boom no mundo. Nós, o que você vai fazer? Eu falei, pra você sair na rua e vai brigar com os outros na rua? Nós não vai, mano, eu não vou. Eu não vou, tá ligado? Então assim, mano, essa energia é eles que. Então assim, a gente tem que potencializar eles, pra eles canalizar essa energia pra eles, assim, quando eles entenderem isso aí, eles vão fazer a mudança que tem que fazer, entendeu? Então assim, às vezes eu fico meio louco, mas às vezes eu fico olhando, assim, então eu fico olhando, falando, é vocês mesmo. Se não for vocês, eu não sei quem vai ser, mano. Porque eu já tenho já. Eu tô aqui, tô fazendo meu corre, mano. Agora vocês aí, é vocês. Se viram, vai passar vendo lá na faculdade, vai lá brigar por novas pedagogias, novos ensinos, é vocês que estão brigando. Eu já briguei pra caramba. Tô aqui só pra passar o bastão e vai que vai, entendeu? Então, a visão é essa. Deixa eu ver a galera que mandou um salve aqui. Salve, Bibi, grande cantora de samba, viu? A nova, fez aula comigo. O pai dela também, pai dela, o irmão dela, fotografa ela. Agencia, Bibi do samba, oficial. A menina canta muito. Essa daí veio com a voz, olha, divina. Deixa eu ver quem mandou um salve aqui. Walter, salve, é Walter, aluno, pizza com grafite. É um pessoal que tem um podcast também que fala de grafite, mas aí eles comem pizza, lá é bem legal. Salve, Igor. Minha irmã mandou um salve. Marquinhos, Hugo. Nossa, tem uma galera aqui, mano. Meu Deus do céu. Salve, Hugo. Vixe, tem gente aqui. É isso aí. Bora. Acho que é isso, né? Pra gente não estender muito, né? Acho que Sarah deu um show, né? Eu gosto muito desse seu processo, Sarah. Você sabe que a gente tem você na nossa lista aqui para colocar essa sua energia em algumas coisas que o Juntos pretende fazer, né? E eu agradeço imensamente por você ter participado, como foi muito rica a sua entrevista, a sua trajetória na revista. Essa live também foi muito rica, eu fico muito feliz de saber que existem pessoas como você fazendo esse corre, né? Esse corre tão humanizado, né? E então eu vou fechando, né, a Nilza, né, agradecendo a sua participação, Malpá, vocês querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer também, obrigado, Sarará, obrigado por participar, por ser esse parceiro mesmo, parceiro humano, parceiro verdadeiro. É super legal acompanhar isso tudo, trajetória bem. Enfim, tamo junto aí, valeu. E valeu por quem acompanhou a live, quem vai assistir isso na hora, quem vai assistir depois. Pelo Juntos também tá aí. Mesmo entrando depois, a parte conseguiu participar e falar super coisas incríveis. Enfim, até a Cida, que eu vou falar do pessoal que eu conheço, né? Que também entrou agora, virou aqui uma parceira da gente aqui também nesses últimos dias. Muito feliz. Tô aqui no interior aqui, mas fiz questão de participar e tô super feliz. Vou continuar agora pensativo sobre um monte de coisas que eu vou tentar implementar e fazer essa geração nova aí dominar e assim, passar o bastão mesmo para eles fazerem da melhor maneira. Valeu pelas palavras aí, Parará. Gente, eu fechei aqui porque tava dando microfonia, tá? Vai lá, começou. Bom, Sarara, o que eu tenho que falar, né? Só agradecer. É uma alegria, uma felicidade saber que tem pessoas como você no mundo fazendo um trabalho educativo humano, né? E sem tantas técnicas, né? Porque eu acho que a gente precisa sair um pouquinho das técnicas, dos protocolos e ter essa aproximação com as pessoas, né? Porque, querendo ou não, como você mesmo mencionou, as relações humanas estão muito superficiais. Então, assim, gratidão por dividir a sua trajetória com a gente, tá? Realmente, assim, foi incrível. Da hora. Obrigado vocês aí. Eu acho que é um projeto que acho que desde quando eu acho que eu falei com a Nilza, assim, tempos atrás, assim, a gente se conectou, eu não lembro como, assim, ela falou, pô, tô com um projeto, aí eu fui ver o projeto, falei, nossa, que legal, juntos e com rede, falei, caramba, né, mano, da hora, tal, e aí a gente, né, foi ali trocando, depois a gente meio que, depois a gente se encontrou na fábrica, né, foi na fábrica, né,
Aí na fábrica a gente meio que se sintonizou, aí a gente já tava numa sintonia porque ela já tava com umas ideias ali, falei, pô, que legal, pô, tô junto, que precisar. Teve uma outra menina, que eu esqueci o nome dela, depois eu preciso passar o contato dela pra você também, que é uma mana que também tá arrebentando em vários editais aí, que é a... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome dela. Eu vou lembrar, depois eu te passo. Ela é uma mana que ela tava lá no curso também. Duas meninas estavam lá no curso lá, ela era uma parceira nossa, que estavam passando em muitos editais, assim, fazendo coisas incríveis também. E é isso, obrigado por vocês estarem com esse trabalho de rede, por vocês estarem fortalecendo também. Eu acho que isso é necessário também, tá? Porque, infelizmente, a gente está num processo que é isso, é muito capitalismo, tudo é muito na base do faz e eu te dou o dinheiro. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, que vocês fizeram, esse trabalho que vocês estão fazendo, acho que em Mauá, se não me engano, era em Mauá, né? Em Mauá, eu acho que esse projeto é super necessário, se faz muito potente, o trabalho de vocês vão crescer mais e mais, isso é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu tô aí nos processos aí que eu puder ir ajudando de acordo com o meu tempo, eu vou ajudando. É isso, tem a Mel mandou um salve aqui, que é minha companheira, que é artista plástica, né, que eu mencionei para vocês aqui também. A gente adora estar nesses projetos que transforme a vida das pessoas, sabe? Que faça as pessoas entenderem o quanto elas são potentes, o quanto elas são queridas e amadas nesse mundo, sabe? Eu acho que esse é o nosso propósito pra gente levar não só para essa nova geração, mas para a geração que hoje também, né, que já tá com a mais idade, que não acredita tanto, que tá tipo, mas a gente também poder potencializar, eu sempre falo, né? Quando o pessoal fala, escreve projeto, eu falo, gente, vocês estão esquecendo da melhor idade, vocês estão abandonando nossos anciões, né? Então são esses públicos também que a gente também precisa atingir. A gente fala muito da juventude, da criança, mas a gente acaba esquecendo, né, mano, de quem veio antes da gente, que está aqui nessa terra, né? E eu sempre falo isso da melhor idade, então acho que a gente também consegue, vamos pensar também em projetos aí, Nilson, provocação aí, tá? Projetos para a melhor idade, a gente precisa desses projetos para a melhor idade, projeto para os meninos que estão no albergue também, trabalho que eu fiz muito também, a gente precisa potencializar essas pessoas que estão esquecidas nesses lugares de abandono também, que a gente precisa disso. Então é uma provocação que eu deixo aqui pro final dessa live, não só para vocês, mas para mim também, que é uma coisa também que está me inquietando bastante. E é isso, assim, que a gente consiga criar coisas aí para a gente potencializar, né, essa grande humanidade aí que a gente chama de mundo. É isso. Só para a Cida, que está aqui, a Cida Dias, ela tem um trabalho direcionado para 50 mais, que eu participei de um podcast com ela, né? A gente tem algumas pessoas que atuam com a gente trabalhando com outros públicos vulneráveis, mas uma coisa que a gente coloca como potência do Juntos é trabalhar o humano. Então, quando a gente está numa comunidade como Mauá, ali você tem tudo. Você tem criança, você é adolescente, você tem melhor idade, tem tudo. Então, a gente faz um recorte do território e a gente atua naquele território abraçando todo mundo. Porque a necessidade, o frio, a fome não tem idade, né? Então, Juntos ele trabalha humano, mas assim, o nosso papel é território. E aí, no território, a gente abraça todo mundo, né? Porque a gente tem essa mesma preocupação que você. E só para a gente fechar, falando um pouco da nossa revista, a nossa revista está na 2ª edição, ela chega a 3 mil empresas, né? A partir do momento que nós lançamos, a gente encaminha para empresas que estão ligadas, né, no nosso mail, 3 mil empresas. A gente trabalha a revista durante 1 ano, então a gente vai ficar trabalhando essa revista, né? Ela é anual justamente para que a gente possa pegar o assunto, a trajetória do Sarará, sabe, né, num mês. A gente fica o ano inteiro falando de você, trabalhando a sua trajetória, mandando para a revista, apresentando, porque a gente quer realmente fortalecer todo mundo que está na revista, não só os Juntos, né? E a gente está muito feliz, né, com esse nosso projeto que está chegando a empresas e a gente está abrindo também para deixar nas universidades como material de pesquisa a nossa revista. A gente está com essa possibilidade e futuramente também a gente vai fazer algumas edições no exterior, mas esse é um projeto que a gente está, né? Então a revista, a tendência é crescer porque o assunto é atemporal, né? Todos os assuntos que estão na revista são atemporais, então ela consegue. Mas é só para falar um pouquinho, né, para você saber, né, o tamanho que é esse projeto. E mais uma vez, gente, boa noite para quem esteve aqui, a galera que deu salve, né, um falou negrou mesmo, né, adoro.
a Cida, todo mundo que veio prestigiar esse momento de conversa, Sarará, Maurício, Pá, amo vocês também, a gente é muito irmão, nós três, né? E boa noite para todos e até a próxima live que acontece em agosto. A gente vai divulgando aqui no nosso Instagram, tá bom? Boa noite, gente. Valeu, boa noite. Valeu.